Salve, salve, nação! Nasceu no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Vai ter o jogo entre Flamengo e Fluminense, né? Valendo o título do Campeonato Carioca, né? Vai ter 2 duelos entre Pedro e Cano, né? Dentro de campo e fora de campo vai ter o duelo entre os técnicos. Duelos de opostos, né? Vitor Pereira vivendo uma pressão gigantesca e tem o risco de ser demitido caso não conquiste o Carioca. E o Fernando Diniz vivendo lua de mel com a torcida do Fluminense após meter 7 a 0 no Volta Redonda e conquistar a Taça Guanabara, que não tem tanta relevância, né? Quem será que vai sair vencedor desse duelo? Principalmente dentro de campo. Pedro, Germancano, duelo de artilheiros, né? Cano meteu 14 gols na temporada em 11 jogos e o Pedro meteu 13 gols em 12 jogos, né? Se a gente for fazer uma comparação bem rapidinho, cada jogador tem um gol por jogo, né? Nessa temporada. Quem decidirá esse título, né? Do Campeonato Carioca, né? Cano, Pedro, deixa sua opinião aqui no comentário e vambora pro vídeo, né? Créditos ao canal SBT Rio e ao canal da TV Band Rio, né? E vambora pro vídeo, que o vídeo tá interessante hoje, né? Tamo junto. E olha, já não é de hoje que essa dupla pauta a gente aqui em relação aos artilheiros. Desde o ano passado a gente tem uma discussão aqui, quem é melhor, Germancano ou Pedro? Sempre fica o Vene votando no Pedro e eu e o Pedrosa votando no Germancano. Que é o famoso, Pedrosa, tanto faz. Tanto faz mesmo, cara. Assim, são 2 jogadores espetaculares, com características diferentes, inclusive. O Cano é um cara que faz muito gol com um toque só, é um cara que pouco sai da área para poder armar jogo, mas tem muita técnica também. Tá longe de ser um jogador de só um toque. Isso não quer dizer que ele não tenha capacidade de fazer isso. E o Pedro é aquele centroavante mais moderno. Até mostrando esse gol aí que tá rolando aí do Vasco, o Pedro ele vem de trás, como se fosse o meia, para poder fazer essa batida em relação ao Ayrton Lucas. Isso é o maior traço da modernidade. É o traço dele. Ele é um baita de jogador. Esse. O Pedro é muito craque. O Pedro é muito, muito craque. O Pedro é muito mais craque do que o Cano. Só que aí você vai botar na efetividade, o Cano tem 14 gols em 11 jogos nessa temporada. O cara fez 44 na última. E ele vai para 40 de novo esse ano. Então, assim... Uma coisa que a gente tem que debater, vem cá, Pedro não foi convocado para a seleção. Não dá para entender também. Sejamos falando, tudo bem, levou o Richarlison, beleza. O Richarlison cortado por conta da lesão. Ele me leva o Yuri Alberto? Pra quê? Sério, o Pedro tá comendo a bola, tá voando. Há muito tava tempo. Na última Copa do Mundo. Há muito tempo comendo a bola. Tava na última Copa do Mundo, a reserva imediata do Richarlison. E o Roberto não E mesmo quando o Flamengo não vem bem, como no Mundial, ele é o artilheiro. Sim, eu sei que muitos torcedores vão comemorar, falando, ainda bem que não foi, não tem risco de se lesionar. Mas, gente, tem que pensar no lado pessoal do jogador. Vocês acham que o jogador não queria estar sendo convocado para a seleção brasileira? Eu acho que tem um erro aí também, o Pedro deveria ser convocado, assim como o Martinelli deveria também. Mas, para ser sincero, pro Pedro, eu acho que ele vai fazer parte do ciclo. É só um amistoso, o Ramon Menezes vai estar lá de forma interina. A gente ficou até olhando aqui a convocação do Ramon, alguns nomes ficaram até meio estranhos. Eu até falei, ele mirou muito no sub-20, não sei se vocês perceberam isso. Agora, se for por conta da final, o Big Boss lembrou aqui muito bem, não é por conta disso, porque o Pedro tá na final com o Flamengo, mas o Palmeiras também tá na final do Paulista e tem 3 jogadores do Palmeiras. Então não foi por conta da final. Claro que não. Esse não foi o motivo, mas o Palmeiras também tá na final do Paulista e tem 3 jogadores do Palmeiras. Então não foi por conta da final. Claro que não. Esse não foi o motivo pro Ramon Menezes não levar o Pedro. Mas eu achei essa lista... foi uma lista, eu falei pra vocês, de experimento. É, isso aí. Deixou nomes que provavelmente já vão, obviamente, fazer parte de um ciclo, que eu acho que o Pedro é um desses nomes. Ele, obviamente, vai fazer parte desse ciclo de Copa e vai começar a experimentar outros nomes como o Yuri. Não, mas parece que serve o amistoso também, né? O Yuri, o Rony, o Veiga, o André, o João Gomes, se a gente o André. parar pra analisar no time do Corinthians hoje, eu tenho assistido alguns jogos do Corinthians, o Roger Guedes ia merecer muito mais essa convocação que o Yuri Alberto. É posição diferente também, não, né? Tudo bem, mas Yuri Alberto, beleza. Olha a enquete aí atrás de vocês com o Marcelo. O Fluminense na final do Carioca ganha fácil do Flamengo, é a primeira opção. Vai igualar a disputa, é a segunda opção. Fla continua melhor, é a terceira opção. Ou Fluminense já é superior, é a quarta opção. Por hora tá vencendo aí, Fla continua melhor. Vota lá, @SBT Rio, tá aqui, segue a gente. Vota também. Tá rindo aqui. Hashtag SBT Esporte Rio, conversa. Você tá rindo, Vene? Boa enquete. Um beijo pra nossa audiência que tá altíssima, hein? Altíssima. Beijo pra vocês. Ô, Vene, boa enquete. quem que você vota aí? Qual mas opção? eu votaria, eu posso justificar o meu voto?
Pode, você é o príncipe aqui. Ô, Big Boys, ele pode justificar? Eu posso, Big Boy? Venê, você tem 2 minutos para justificar seu voto. Gente, que honra. Obrigado, Big Boy. Seu voto. O programa é seu. Ó, Fluminense já é superior. Eu votaria isso. Corta, Venê. Mas é superior por quê? Pela organização, pelo que vem apresentando nas últimas partidas com o técnico Fernando Diniz. Eu hoje, se o jogo fosse hoje, Fluminense é favorito. O Vitor Pereira vai ter tempo para trabalhar, para melhorar muitos pontos, e tem muitos pontos a melhorar no time do Flamengo. O Flamengo só está na final pela qualidade dos jogadores do atual elenco, não pela organização. Então, com o Marcelo, e já vendo o que o Fluminense mostrou nas últimas partidas, eu voto no Fluminense. Ô, Pedrosa, e você? Irretocável. Irretocável porque o trabalho do Fernando Diniz é muito mais consolidado, é muito mais pronto do que o do Vitor Pereira. O Flamengo tem um grupo de jogadores que é um pouco melhor do que esse elenco do Fluminense, só que o Fluminense também evoluiu muito nessa temporada, trouxe boas contratações, como o Keno, o Marcelo tá chegando aí também. A subida de jogadores como o Alexander, que é um cara que vai ajudar muito o Fluminense nessa temporada. Assim, repito, eu já falei aqui, o Flamengo é um time que joga muito na intuição, na experiência e no entrosamento dos seus jogadores. O Fluminense é um grupo, e é um grupo hoje qualificado tecnicamente. Então hoje, pelo favoritismo, eu fico com o Fluminense. E que encontro, né? Porque pra mim o Fluminense hoje é, no Brasil, um dos times mais organizados taticamente e coletivamente. Só perde pra mim pro Palmeiras. Sim. Hoje, tá? E aí, no outro lado tem o que todo mundo diz, e que eu também acho, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Tem o melhor grupo de jogadores. Quando você fala que você tem o melhor elenco, você tem os melhores jogadores se a gente olhar cada peça, né? Então vai ser encontro da intuição dos melhores jogadores e o que eles têm a mostrar, cada um com sua bola, né? No seu momento. E o coletivo, um coletivo tão forte que do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, é o mais forte, que é o Fluminense, Vini. Sim, é exatamente isso. Você praticamente disse com outras palavras aquilo que eu comentei aqui. Eu acho que vai ser um duelo interessante, mas eu acho que com esse tempo que o Vitor Pereira terá para trabalhar e melhorar a equipe, talvez esse nível aí fique um pouco igual. Talvez. Tudo vai depender do que o Vitor Pereira vai fazer nesse período aí, 6 jogos. E a gente tem que lembrar o seguinte, acabou sendo uma boa para o Flamengo, porque se fosse hoje, o Arrascaeta não estaria à disposição. É. Porque se ele foi cortado da seleção uruguaia, ele não pode jogar com a camisa do Flamengo. Vamos botar um Twitter na tela, mas antes de falar que tem... há muito tempo atrás, a gente viu o futebol era muito pelo que as peças poderiam nos mostrar, né? Os jogadores, a gente lembra de jogadores que aconteceram. Claro, existiram grandes treinadores, mas era muito na individualidade. E hoje o futebol é muito no coletivo. A gente vai ver nesse Fla-Flu quem que tá em alta no futebol. Se vai ser o coletivo ou se vai ser o que cada jogador tem a oferecer de forma individual. Tá aí o Arruda, a Luísa falou o seguinte, Fernandinha, deixa nascer um flamenguista. Aí não dá. Vitor Pereira e Fernando Diniz. Olha lá. Isso é o que, João? Isso é pelos clubes atuais? Ou 2023? Recorte de 2023, galera. 18 jogos do VP, 11 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Fernando Diniz, 13 jogos, 9 vitórias. Poxa, uma derrota apenas, né? Não, um empate e 3 derrotas. Aí vamos para a porcentagem, né? Que é mais fácil de entender. Quase 65% VP, que é um bom aproveitamento. O problema é que ele perdeu partidas pontuais que não podia perder. 71% Fernando Diniz, excelente aproveitamento. Isso aqui é aproveitamento de título brasileiro, tá? 70 para cima. Para quem não sabe, você que é ruim de matemática, igual a gente. Gols marcados, 1,84, obviamente, que é do time deles. E aqui o Fernando Diniz, com o olhar do Denzel Washington, como diria Carlos Alberto, 2,15 por jogo. Gols sofridos, aí é o dobro. Mais Flávio Amêndola, toma a bola aí, segura a bola. O dobro de gols sofridos pelo time do VP. Eu acho que... O Davi Luiz, que é zagueiro de Copa. Mas isso aí, pra mim, não significa nada. Eu acho que o nome é legal, é bacana, mas eu falei ontem aqui e eu repito. O Davi Luiz está fazendo uma temporada muito abaixo, individualmente falando. Acho que a questão coletiva, todo mundo sabe que o Flamengo não está bem, mas individualmente, o Davi Luiz está muito mal no meu ponto de vista e acho que ele deveria ser uma opção no banco de reservas nos dias de hoje. Eu acho que o Léo Pereira pede passagem para uma vaga pelo lado esquerdo, Fabrício Bruno pelo lado direito, o Rodrigo Caio tendo a possibilidade física, é o zagueiro central, já que o esquema do Vitor Pereira é com 3 zagueiros. Essa, pelo menos, seria a minha linha defensiva com 3 homens de defesa. Agora, sobre os números, a gente também tem que levar em consideração, e aqui não fazendo o advogado do Vitor Pereira, mas
O Flamengo teve adversários bem mais complicados do que o Fluminense nesse início de temporada. Jogou a Supercopa contra o Palmeiras, a Recopa contra o Del Valle, que não é nem um time tão forte assim, mas comparado com os times de maior investimento leva uma vantagem, e o Mundial de Clubes. Então, mesmo assim, apesar disso, o trabalho do Diniz é muito superior. O Fluminense jogou Carioca, né? Só jogou Carioca. E vai ter a Libertadores daqui a pouco. Também. Vai ter daqui a pouquinho. Ô, Ruggeri, obviamente você está acompanhando aí a torcida do Flamengo injuriada com o Vitor Pereira. Você acha que o título carioca é o suficiente para chegar, como é que fala? Para viver uma lua de mel que ele não viveu ainda? Amenizar a situação. Não digo nem amenizar, eu digo para resolver. A partir de agora, sabe que terminou o namoro? Vamos recomeçar? Então vamos esquecer o passado, porque se não esquecer... Se for recomeçar sem esquecer o passado, vai dar caô. Isso que eu tô falando. Eu diria pro torcedor rubro-negro que agora é orar, né? Eu acho que agora é orar, porque eu acho que o Fluminense é favorito nessa final, mas independente do Vitor Pereira vencer o Fluminense, claro que vai dar um fôlego a mais para ele, mas assim, o trabalho é muito ruim, né? Eu não teria demitido o Dorival. Vamos voltar naquela história? Fala de Deus, cara. Eu não teria demitido o Dorival, acho que arriscou muito. Se fosse uma temporada qualquer, né, mais uma temporada, mas tinha um Mundial de Clubes pensando nisso, então eu achei que foi uma decisão muito errada. O Vitor Pereira, o Braz sabe que os jogadores do Flamengo têm uma certa resistência ali para aceitar novas metodologias, novos trabalhos, então eu acho que a escolha foi errada. Mas eu deixaria só de propósito até o final do ano, meu irmão. Só de brincadeira. Deixar para sofrer até o final do ano. Agora, escolheu, agora atura, vai até o final, cara. Porque entrou no looping de novo, né? Fora isso, fora aquilo. Já tem o Sampaoli, já falou que está disponível aí no mercado. Jesus já xingou o campeonato lá. Eu acho que para acabar com isso, só Jesus voltando de uma vez e para exorcizar tudo de uma vez. Não sei se você é um cara religioso. A segunda final do Campeonato Carioca é na Páscoa. Para vocês que não sabem, a Páscoa significa a ressurreição de Jesus. Aí. Acabei de pensar nisso aqui, juro por Deus. Caso o Flamengo perca pro Fluminense, pode ser a volta do... Ih, rapaz! Vai ter que esperar um pouquinho, né? Para finalizar o contrato do Jesus e... Eu acho que não. Eu acho que o... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Teve a comparação entre Pedro e Cano, né? Que, na minha visão, o futebol carioca está muito bem servido de centroavante, né? Flamengo, Pedro, Fluminense, Cano, Vasco, Pedro Raul, não vivendo um bom momento por causa dessas eliminações, mas é um bom atacante e provou temporada passada. E o Botafogo, Tiquinho Soares, né? Então, os 4 grandes do Rio estão muito bem servidos de centroavante, né? Isso não tem como discutir, né? Outro ponto. Pedro e Cano é jogadores fora de série. Eu acho que o Pedro tem mais recursos do que o Cano. Geralmente o Cano é um jogador de 1 ou 2 toques só pra finalizar pro gol. Só que o Pedro aí tá mantendo uma média de 1 gol por jogo. E o Cano uma média superior um gol, quase 1 gol e meio por jogo, né? Então aquilo, vai ser um duelo difícil. Que a gente não sabe quem vai decidir esse jogo, né? Ou Pedro ou Cano, ou pode ser nenhum dos dois também, né? Tem essa possibilidade. Vitor Pereira e Diniz. Vitor Pereira vivendo uma pressão gigantesca que pode ser demitida a qualquer momento, caso perca o Carioca. E o Fernando Diniz vivendo uma lua de mel com a torcida do Fluminense, né? Diniz vivendo lua de mel com a torcida do Fluminense e aquilo. O Fluminense, ele tem um ligeiro favoritismo em comparação ao Flamengo. Mesmo sendo flamenguista, mas o Fluminense ele tem um ligeiro favoritismo em relação ao Flamengo. 55 a 45 ali, né? Se a gente for dar mais ficha aí, né? Essa é a minha porcentagem, né? Pelo futebol que o Fluminense está jogando, pela metodologia já há bastante tempo já implementada dentro do estilo de jogo do Diniz que os jogadores compraram, o Fluminense sim chega a ser favorito. 55, não muito, mas nem pouco, né? Nem empate, mas 55 a 45 ali mais ou menos. Junto, eu quero saber, o Fluminense é o favorito para essa final? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Tamo junto.